Você já imaginou se, por um segundo, seu corpo deixasse de te obedecer? E se, por alguns minutos, sua mente abrisse uma janela para algo que não deveria ser visto? Seja bem-vindo à Biblioteca do Medo. Aqui, histórias ganham vida, mesmo que, às vezes, elas venham de lugares que ninguém ousaria explorar. Hoje, você vai ouvir sobre uma garota, um colégio interno e algo que se esconde entre os espasmos da consciência. O nome dela era Clara. Clara tinha 17 anos e estudava num colégio antigo e rígido, desses com regras pesadas, disciplina ferrenha e uma arquitetura gótica que fazia tudo parecer saído de um filme de terror dos anos 80. Desde criança, ela era diagnosticada com epilepsia. E embora vivesse com cuidado, a doença nunca a impediu de sonhar alto. Sonhava em ser artista. Pintava quadros incríveis durante suas crises de ausência, como se suas mãos soubessem o que sua mente não conseguia explicar. O colégio tinha fama de esconder histórias estranhas. Alunos antigos falavam de figuras nas janelas, portas que se trancavam sozinhas e vozes que sussurravam durante a madrugada. Mas ninguém nunca levou isso a sério. Até Clara chegar. As crises dela começaram a se intensificar no primeiro mês. No início, eram simples, alguns segundos de ausência, um leve tremor. Mas, à medida que o tempo passava, ela começou a ter visões durante os episódios. E essas visões não eram normais. Durante uma aula de história, Clara desmaiou. Os colegas disseram que ela gritou antes de cair. Gritou uma palavra que ninguém reconheceu, mas que soou como uma súplica em latim. Quando ela acordou na enfermaria, contou à enfermeira que havia visto pessoas presas nas paredes. A enfermeira sorriu e disse que era normal ter alucinações. Mas Clara sabia. Aquilo não era da sua cabeça. Nas semanas seguintes, os episódios ficaram mais intensos. Ela começou a desenhar compulsivamente. Usava carvão, lápis de cor, tinta, tudo que estivesse ao alcance. Seus cadernos ficaram cheios de rostos que ninguém reconhecia. Alguns pareciam deformados. Outros pareciam estar gritando. Uma madrugada, enquanto dormia, Clara teve sua pior crise. Ela acordou no chão do dormitório, com o nariz sangrando e os dedos cobertos de tinta preta. Em frente à cama, um quadro novo. Ela não se lembrava de tê-lo feito. Mas estava lá. E nele, uma figura. Alta, encapuzada, com os olhos costurados. Ao fundo, o colégio. Ela mostrou o desenho para a orientadora, que disse que ela precisava de ajuda psiquiátrica. Mas Clara recusou. Ela sabia que havia algo naquele colégio. E na noite seguinte, decidiu investigar. A madrugada estava fria. Clara se esgueirou pelos corredores silenciosos, passando por quadros antigos de fundadores do colégio cujos olhos pareciam segui-la. O chão de madeira rangia a cada passo, e a luz fraca da lanterna tremia junto com sua mão. Ela não sabia exatamente o que procurava, só sabia que precisava voltar até a ala onde tudo começou, a sala de arte abandonada no subsolo. Essa sala era fechada desde o primeiro mês de aula. Segundo os professores, estava em reforma. Mas uma colega de quarto tinha dito que, anos antes, um aluno teve uma crise violenta ali e morreu. O colégio abafou tudo. Clara sentia que, de alguma forma, aquilo estava conectado a ela. Chegando ao porão, encontrou a porta trancada com correntes. Mas, ao se aproximar, escutou um estalo. As correntes se soltaram sozinhas. Ela hesitou, mas abriu a porta devagar. O cheiro de tinta velha e mofo era sufocante. As janelas estavam cobertas com jornal, e uma lona cobria o chão. No centro da sala, havia um cavalete, e nele, um quadro. Um quadro que ela nunca pintou. O quadro mostrava o interior do colégio, mas não como ela conhecia. As paredes estavam cobertas de carne viva. As portas pareciam bocas abertas. E no centro, a figura encapuzada, com os olhos costurados, segurava uma vela feita de dedos humanos. Clara recuou, horrorizada. Mas antes que pudesse correr, sua visão turvou. Uma tontura tomou conta de seu corpo, e ela caiu de joelhos. O chão começou a girar. Teve outra crise. Dessa vez,
ela não voltou sozinha. Ao despertar, Clara estava de pé, no meio da sala. Mas agora, tudo estava diferente. A lona havia sumido. O quadro ainda estava lá, mas a figura havia saído dele. A pintura agora mostrava, ela mesma. De costas. No exato momento em que olhava para o quadro, um sussurro ecoou pela sala. Não vinha de lugar nenhum. E ao mesmo tempo, de todos os cantos. Clara, você vê o que os outros não podem. Ela virou-se lentamente. Atrás dela, a figura estava ali. E então, Clara desmaiou. Ela acordou em sua cama no dormitório, ofegante, suando frio. Mas algo estava errado. Havia marcas pretas em seus braços. Pareciam traços de carvão, como rabiscos, mas tinham formas, símbolos que ela nunca havia aprendido, mas de alguma forma, entendia. Seu caderno de desenhos estava aberto sobre a escrivaninha. Todas as folhas em branco agora estavam preenchidas com a mesma imagem, a figura encapuzada, repetida dezenas de vezes, cada vez mais próxima, cada vez mais detalhada. Ela tentou rasgar as folhas, mas os desenhos voltavam sozinhos. Clara passou os dias seguintes sem conseguir dormir. Quando fechava os olhos, via a criatura. Não nos sonhos, era como se ela estivesse atrás de suas pálpebras. Durante uma crise na aula de ciências, ela se debateu tanto que quebrou o próprio braço. Foi levada ao hospital. Mas quando voltou, tudo havia mudado. As outras alunas a evitavam. Diziam que ela falava em línguas estranhas durante o sono. Que a porta do quarto se trancava sozinha quando ela estava dentro. A diretora tentou forçá-la a voltar para casa, mas os pais de Clara, distantes e frios, disseram que aquilo era só drama. Até que, numa noite, ela desapareceu. O quarto estava trancado por dentro. As janelas, lacradas. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma pegada no corredor. Tudo que restou foi um quadro no cavalete. O último. Nele, Clara. Com os olhos costurados. E ao fundo, a figura encapuzada, sorrindo. O desaparecimento de Clara abalou o colégio. Mas, como em todas as instituições antigas, o silêncio foi mais forte que a verdade. A diretoria alegou que ela havia fugido. Seus pertences foram retirados. O quarto, lacrado. Mas alguns alunos sabiam que havia algo errado. Principalmente Júlia, colega de quarto de Clara. Ela foi a última a vê-la antes do sumiço. E desde então, começou a ter sonhos estranhos. No primeiro, viu Clara sentada diante de um espelho, murmurando palavras indecifráveis. No segundo, ela aparecia deitada no chão da sala de arte, os olhos fixos no teto, enquanto mãos negras saíam das paredes. No terceiro, ela acordou com carvão nas mãos. Júlia começou a investigar por conta própria. Visitava a biblioteca do colégio à noite, procurava arquivos antigos, notícias de alunos desaparecidos, relatos de professores. E foi assim que descobriu o nome de outro aluno, Rafael M., desaparecido 10 anos antes, também epiléptico. A conexão estava feita, mas faltava entender o porquê. Uma noite, Júlia teve uma crise. Ela nunca tinha tido nada parecido antes. Mas naquela madrugada, algo a derrubou. Caiu no chão do dormitório, e durante alguns segundos, viu o mundo se dissolver. Cores distorcidas. Vozes ecoando. A sensação de que estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ela viu Clara. Não como uma memória, mas como se estivessem conectadas. Clara estava deitada em um piso frio, cercada de símbolos. Seus olhos estavam costurados, mas sua boca se movia, como se pedisse ajuda. Júlia acordou assustada. E encontrou em sua escrivaninha um bilhete escrito com caligrafia que não era dela. Você viu. Agora volte até onde tudo começou. Naquela noite, Júlia pegou a chave reserva do porão. Ela sabia o que precisava fazer. Desceu pelas escadas de serviço. A lanterna tremia. O silêncio era absoluto. Cada passo ecoava, como se o colégio inteiro estivesse escutando. Quando chegou à porta da sala de arte, o trinco girou sozinho. Ela respirou fundo e entrou. Tudo parecia congelado no tempo. O cavalete com o quadro de Clara ainda estava lá.
Mas o rosto no quadro agora era o dela. Júlia cambaleou para trás. Olhou ao redor. As janelas estavam cobertas. Mas ela conseguia ouvir algo. Um som baixo, contínuo. Como um sussurro vindo das paredes. Aproximou-se do quadro e viu que a tinta parecia ainda fresca. Como se alguém tivesse terminado de pintar há poucos minutos. Sentiu o cheiro de carvão e óleo. E então, a figura encapuzada apareceu. Não como uma visão. Ela estava ali. Real. E viva. A criatura não falava. Mas se comunicava, dentro da mente. Sua presença causava pressão, como se o ar ficasse pesado demais. A cabeça de Júlia latejava. Suas mãos formigavam. E então, ela caiu no chão, tendo outra crise. Mas dessa vez, ela entrou em outro lugar. Estava em um corredor escuro. Nas paredes, quadros pendurados, cada um com o rosto de um aluno desaparecido. Rafael. Clara. Outros nomes que ela reconhecia apenas de ouvir falar. E no final do corredor, uma porta vermelha. A voz da criatura ecoou novamente, fria e ancestral. O que vocês chamam de crise é uma brecha. Júlia se aproximou da porta. Sentia seu coração acelerado, mas sabia que precisava atravessá-la. Quando tocou a maçaneta, uma onda de calor percorreu seu corpo. Ela girou lentamente e entrou. Do outro lado, estava Clara. Sentada, cercada de símbolos, com os olhos finalmente abertos. Júlia, você veio, disse, com a voz fraca. O que é esse lugar? Perguntou Júlia, com lágrimas nos olhos. É onde eles ficam. Onde nos mantém quando conseguimos ver demais. Eles... Clara apontou para as sombras ao redor. Formas escuras se moviam lentamente, como pedaços de uma lembrança esquecida. Cada crise, cada desmaio, cada ausência é uma janela. Eles só precisam de uma brecha. E nós somos os que enxergam. Júlia entendeu. Aquela criatura, a figura encapuzada, ela não era um monstro, era um guardião. De algo que existia entre o mundo real e o outro lado. E pessoas como Clara, como Rafael, como ela, tinham acesso. Como saímos daqui? Clara olhou para o chão. Alguém precisa ficar. O quê? É a regra. Um entra. Outro sai. As sombras se aproximaram. Júlia sentiu o calor desaparecer. Seus dedos começaram a tremer. Vai, Júlia. Me deixa aqui. Eu aguento mais um pouco. Vai antes que seja tarde. Não. Mas as mãos de Clara empurraram a amiga para fora da sala. E Júlia acordou. Deitada no chão da sala de arte. Suando. Com o nariz sangrando. Mas viva. Ela olhou para o cavalete. O quadro havia mudado. Agora, mostrava Clara. Sentada. Olhando para frente. E, sorrindo. Desde aquele dia, Júlia nunca mais teve crises. Mas, às vezes, ao passar pelo porão do colégio, ela escuta um sussurro vindo da sala lacrada. Você viu o que os outros não podem. Agora me diz, e se um dia você fechar os olhos por alguns segundos e acordar em outro lugar, será que é só um desmaio? Ou será que você viu demais? Se você gostou dessa história e quer mergulhar ainda mais nos mistérios do desconhecido, se inscreva na Biblioteca do Medo. Aqui, o que é esquecido sempre encontra um jeito de voltar.